Olá a todos, bem-vindos de volta. Estamos aqui a postos para o nosso painel sobre a saúde mental. Peguem uma caneta e papel porque vamos ter muito aqui para conversar sobre este tema tão importante de discussão e que nos pode trazer realmente ferramentas para termos uma vida mais saudável e feliz. Tenho aqui como convidadas a doutora Maria Moreno, médica psiquiatra, Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, e a Carolina Ferreira, psicóloga clínica também. Nós vamos começar aqui com a Maria Moreno, que é médica psiquiatra, e falar um bocadinho sobre como é que anda a saúde mental aqui dos portugueses. Bom dia. Bom dia. De facto, eu acho que a saúde mental nos últimos anos, e eu acho que nós isso podemos dizer, há cada vez mais atenção para este tema, e eu acho que isso é uma coisa boa. O que é que me parece, apesar de tudo, é que as pessoas já perceberam que sim senhor, este tema é importante, nós temos que olhar para ele, mas ainda me parece que há muitos conhecimentos do dia-a-dia, coisas que os profissionais de saúde mental entendem como muito simples, muito básicas, muito capazes de ajudar as pessoas no dia-a-dia. Como por exemplo? Ainda não saíram aqui para fora. Coisas tão simples como o que é que separa exatamente uma doença mental grave de uma doença mental mais leve? Quando é que as medidas de higiene, de saúde mental do dia-a-dia são suficientes e quando é que não? Quando é que nós temos que pedir ajuda? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas neste tipo de coisas. Porque se calhar não é palpável, não é? Porque se eu partir um braço, imagina, eu parto um braço, não é? Está engessado, toda a gente, coitadinha, partiu o braço, precisas de alguma coisa, precisas de ajuda, automaticamente tens ajuda à tua volta, não é? Mas se a tua questão for, sentes-te em baixo, deprimida, ansiosa, sentes, sei lá, como não é um lugar seguro, tens uma série de questões que tu manifestas, o que é que acontece na maioria das vezes? Ai, vai tomar um solzinho que isso passa, não é? Ou vai divertir um bocadinho, as pessoas desvalorizam. A questão um bocadinho do tem calma, respira fundo. Respira fundo. Não é? Pronto. Mas a verdade é que apesar disto não ser palpável, os efeitos disto são bastante palpáveis, ou seja, o impacto que uma pessoa que esteja menos bem tem no emprego, na sua equipa com quem trabalha de forma mais próxima, na família, porque depois a família é um sistema, se uma pessoa não está bem, as outras não vão estar bem. Mesmo num grupo de amigos, não é? Se há uma pessoa que está muito em baixo, aquilo de alguma forma vai acabar por ter também um impacto nos outros, não é? Porque é exatamente isto que as coisas são, é um bocadinho um sistema. Mas ainda há muito estigma com a saúde mental. Eu acho que o estigma existe, é impossível dizer que não. Eu acho que esta nova e redobrada atenção para a saúde mental vem diminuir um bocadinho, ou seja, mas ainda é um problema dizer que vamos a uma consulta de psiquiatria. Quantas vezes ouço, e ouvi hoje mesmo... Não, até ia perguntar isso aqui à Filipa e à Carolina também, se não têm essa coisa, se também concordam com isso, que as pessoas ainda acham que se eu disser que vou ao psicólogo ou psiquiatra ainda é mais grave. É pior? É pior? Muito pior. É muito pior. Mas é porque sou maluco. Sim, eu Sentes acho isso? que eu ainda sinto isso. Acho que temos vindo a fazer um caminho e que também já estamos no outro prisma de que há pessoas que sentem inclusivamente que quando dizem que vão a um psicólogo clínico, que dizem quase eu tenho o meu treinador de emoções, como eu tenho o meu PT, como eu tenho o meu treinador de higiene. Mas isso já é uma inteligência emocional, alguém que já está num nível... Sim, mas nós ganhámos muito com a pandemia. Eu acho muito. Que a saúde mental foi quem ganhou mais com a pandemia e o facto de muitos órgãos de comunicação social hoje em dia nós temos cada vez mais pessoas conhecidas a darem o seu testemunho na primeira pessoa. Portanto, isso também humaniza e, sobretudo, pessoas que nós admiramos profissionalmente, pessoas que têm carreiras muito admiráveis, realmente, e que dizem, eu fui ao médico psiquiatra, eu tomei medicação, eu tive uma tentativa de suicídio, eu faço apoio psicológico. Isto faz-me sentir que não há o eu e o eles, não é? Que não há aqui um muro que separa aquilo que somos nós, somos os saudáveis, para aquilo que são os doentes. E quando nós percebemos a incidência que 1 em cada 5 portugueses tem realmente uma doença psicológica, quando percebemos que todos nós em algum momento da nossa vida vamos ter algum tipo de doença psicológica, seja ligeira, seja moderada, seja grave, queremos que seja sobretudo mais ligeira, moderada e não grave. Mas isto efetivamente torna-nos humanos. Portugal está aqui nas estatísticas como o país europeu com o maior índice de risco de burnout, incrível, psicofármaco. Não é?
Já pensaste com um país que tem um ambiente como nós temos, porque nós até temos condições que podiam proporcionar às pessoas de facto até terem uma vida mais leve? Temos um clima ótimo, até somos um país seguro, não é? Se virmos em comparação com outros países, até temos, pronto, uma alimentação mediterrânica, mesmo que as pessoas não a pratiquem a fundo, mas pronto, a nossa influência é uma alimentação mediterrânica, mas depois, de repente, somos um dos países com a maior taxa de doença mental na Europa. É chocante isto, não é? E eu acho que isto também tem muito a ver com, se calhar, a forma como a gestão organizacional das empresas está, a forma como as pessoas, provavelmente estou eu aqui agora a pensar para os meus botões, não é? Porque se o tipo de ambiente que as pessoas até vivem, até dentro de, podia ser prazeroso, não é? O que é que está aqui a correr mal? O que é que vocês acham? Força. Olha, eu acho que há aqui todo um sistema que pode estar a falhar. Para além daquilo que a minha colega estava a dizer, que nós ganhamos com a pandemia, acho que por outro lado nós também perdemos, porque há excesso de informação e há informação com pouca triagem. As pessoas têm muita informação, mas não sabem o que é informação de qualidade na área da saúde mental. E por outro lado, nós temos aqui uns cuidados de saúde primários que estão a descoberto. Não temos psicólogos suficientes nos cuidados de saúde primários, e os que temos não estão a ser, não lhes está a ser permitido fazer um trabalho de qualidade, porque nós ainda não temos literacia em saúde para perceber o que é um trabalho de qualidade em psicologia. Eu acho que isso é muito diferenciador e é importante que nos permitam fazer um trabalho de qualidade em psicologia e que as pessoas também percebam o que é isto de trabalho de qualidade em psicologia. E depois há aqui quase, permitam-me um termo, mas é um bocadinho o fast fashion da psicologia, não é? Em que as pessoas arranjam medidas muito rápidas e muito imediatas de cuidarem da sua saúde mental, porque todos nós queremos tratar da nossa dor de forma muito rápida, muito imediata, não é? E isto também nos prejudica. Para além daquilo que Bárbara estava a dizer da cultura organizacional, nós em termos organizacionais temos empresas que cada vez mais estão-se a preocupar com a saúde mental. No entanto, nós temos uma cultura que o português, quanto mais trabalha, parece que se sente cada vez melhor, não é? Parece que está a alimentar o seu sentido de propósito, de eu estou a contribuir para a minha família, para a minha identidade, o que depois não contribui para a sua saúde. Não é? E acaba por não contribuir também nem para a família, nem para nada. Sim, porque assim, sim. Eu ainda me lembro de falar imenso sobre isto, que era aquela questão até das crianças que depois se tornam adultos, que normalmente têm imensas questões com os pais, e os pais dizem que injustiça, como é que é possível? Eu toda a vida trabalhei dia e noite pelo meu filho, mas aquele filho, aquela criança, só conseguiu foi percepcionar que a mãe e o pai estavam sempre ausentes. Portanto, às vezes nós temos mesmo que encontrar aqui um equilíbrio nisto, não é? Porque tanto a nossa presença enquanto pais é importante, não é? E às vezes não é só trabalhar, porque isso depois já não é nada, não é? Sim. Já não é nada. Eu acho que as pessoas realmente, fala-se muito de burnout em Portugal e eu realmente sinto que nós estamos aí num nível realmente grave. Pelo que se vê, e realmente é preocupante, mas eu acho que esse burnout vem, quanto a meu ver, do trabalho, que as pessoas em excesso, e talvez das múltiplas funções que as pessoas também se colocam nelas próprias, não é? Nós glorificamos muito a exaustão. Portanto, adorei essa frase, glorificamos a exaustão. Eu acho que nunca fui tão admirada à minha volta como quando tive privação de sono severa do meu primeiro filho, porque as pessoas quase que me queriam perguntar qual é que era o truque para eu dormir tão pouco e aparentemente continuar tão produtiva. Portanto, nós ainda continuamos com esta ideia de diz-me qual é que é o teu truque para tu dormires pouco e fazeres muito. Portanto, nós continuamos com esta ideia, não é, de que fazer muito é maravilhoso. Quando fazer muito é ser ocupado, não é ser produtivo. São coisas completamente diferentes. É glorificar a exaustão e glorificar outra coisa que o mundo atual nos pede muito, que é a polivalência. Não é? Portanto, então, se formos mulheres, é mãe, trabalha, cuida da casa e tem que ser bonita.
E caber num determinado número de calças. E de facto, Tudo perfeito. ou seja, de facto há um modelo, e neste caso da mulher que nós queremos, não é? Que muitas vezes é um bocadinho incompatível. Às vezes, há uma coisa muito curiosa que eu às vezes digo às minhas doentes, neste caso, as pessoas atribuem muito esta questão do burnout ao trabalho. E quando falamos de trabalho, falamos do mundo laboral. Mas a verdade é que eu já vi na minha consulta síndromes de burnout em donas de casa, que na verdade são donas de casa, são trabalhadoras de sucesso, e na verdade quando nós somamos aquelas horas todas, não é possível. Maria, desculpa interromper-te, eu vou-te dizer, a única vez, aliás, disse isto numa entrevista, que eu me senti próxima de uma exaustão, foi com o nascimento do meu segundo filho. Portanto, nem sequer foi em trabalho. Foi o que eu disse, nunca foi em trabalho. Foi a privação do sono, isso que tu estavas a falar, Filipa, a questão da privação do sono, de eu não conseguir controlar, porque é uma coisa que tu não tens controle. Aquele ser precisa de ti e tu vais ter que o assistir, e se não dormires, é que o trabalho tu ainda te podes demitir. Do filho, tu não podes chegar lá, olha, peço desculpa. Desligar as pilhas. Peço imensa desculpa, estás demitido, que eu preciso ir ali dormir. Mas foi, realmente a privação de sono é algo, e isso que tu dizes é mesmo muito importante, Maria, mesmo muito importante, porque as pessoas às vezes associam mesmo isto só ao laboral e é importante referir a tudo. Para o dorme há mais do que um pilar na vida da pessoa que corre menos bem. E eu acho que vocês com certeza também têm esta experiência, que é, ok, há muito trabalho e há um conflito com o marido em casa. Há muito trabalho e há um familiar doente. Ou seja, por norma, nós temos X recursos, não é? E nós também temos que procurar a nossa própria sustentabilidade, não é? Se há X recursos e se nós começamos a querer usar em demasia e se mais do que um pilar da nossa vida está menos bem, então os recursos que nós vamos precisar são superiores. A probabilidade de nós não sermos sustentáveis, e o que é não sermos sustentáveis? É entrarmos em burnout, é enorme. Uma pergunta que eu acho que as pessoas querem todas saber. Quando é que eu devo procurar um psiquiatra ou uma psiquiatra ou um psicólogo? $1 million. Eu sei, aquela pergunta que toda a gente quer saber. Eu tenho uma resposta que se calhar... Não, mas eu vou querer ouvir a resposta de cada uma de vocês. Não é exatamente em linha com todas as perspectivas são válidas. Eu trabalho, a maneira como eu trabalho muito no dia-a-dia é psiquiatra e psicóloga em conjunto, e a maioria da minha prática hoje em dia é assim, e sempre que o psicólogo permite, é assim. E aquilo que me parece é que a abordagem ideal é a consulta de psiquiatria e a psicologia ao mesmo tempo, porque na verdade não vão fazer a mesma coisa. A psiquiatria se calhar vai ter a Mas visão... em que momento, com que tipo de sintoma é que eu tenho que estar que me leva a procurar um psiquiatra? Ou seja, por norma, quando as medidas de higiene de saúde mental, que é aquele palavrão que nós usamos na saúde mental para as medidas que nós podemos aplicar no dia-a-dia. Desculpa perguntar estas coisas, porque temos mesmo de desconstruir, porque as pessoas às vezes, nós referimos medidas de higiene de saúde mental. As pessoas dizem, mas convém, dizemos mesmo, hoje é mesmo para desconstruir isto por miúdos. Todas aquelas coisas, o dormir bem, o comer bem, o fazer exercício físico, o trabalho não ser o nosso único pilar na nossa vida, conseguirmos socializar, conseguirmos ter uma atividade de tempo livre, uma atividade física, conseguirmos também ter um padrão de resposta emocional bom, ou seja, nós não queremos ser aquela pessoa que se tiver a chover pensa em tudo aquilo que pode correr mal, não, ou seja, isto tem a ver um bocadinho com a nossa forma de pensar e com os nossos modos de lidar com o stress, não é? Isto são aquelas medidas que nós podemos de facto aplicar no dia-a-dia. Mas quando há uma doença, ela precisa de ser tratada. Quando há uma dificuldade em dormir que já não tem a ver com o facto de nós não termos horas para dormir, não, nós, apesar de termos aquele tempo de sono, nós não conseguimos dormir, nós temos alterações, variações do apetite que surgem e que nós não percebemos bem porquê, temos uma tristeza que aparece sem razão aparente, ou que é uma tristeza que é completamente desproporcional àquilo que se está a passar.
um ataque de pânico não é uma coisa que deve ser entendida como normal, não é? Nada. Ou seja, quando estas coisas começam a surgir, e na minha ideia, aquilo que normalmente é aconselhado é a consulta de psicologia e psiquiatria ao mesmo tempo, porque é preciso sempre avaliar o quê? Aquela pessoa vai ter que fazer psicoterapia, sim senhor, mas é preciso avaliar até que ponto é que ela própria vai conseguir colaborar naquela psicoterapia, até que ponto é que ela precisa ou não de uma ajuda inicial, de outro tipo de intervenção. E é exatamente isto que o psiquiatra vai fazer, é esta a avaliação que o psiquiatra vai fazer. Muito bem. Filipa, e em que momento devemos procurar um psicólogo? Na minha perspectiva, acho que nem sequer nos devemos deixar chegar aos sintomas, ou seja, acho que começa cá muito mais atrás, ao encararmos, lá está, nós temos a saúde física, quando nós engravidamos nós temos imensas consultas de saúde física, quando um bebê nasce nós temos todo um livrinho de vacinas, nós temos o dentista aconselhado a partir dos 2, 3 anos e nunca é introduzido a figura do psicólogo. Como é que é possível com tanta depressão pós-parto que existe? Nem durante a gravidez, nem após, nem em relação ao desenvolvimento emocional do bebê, nada, zero, não há. Incrível, porque é mesmo. Portanto, na minha perspectiva era exatamente aí, é quando nós nascemos, a partir do momento em que temos um plano de vacinas, em que temos um conjunto de consultas com o pediatra ou com o médico de família, também termos, a par do próprio dentista, termos realmente um psicólogo. E isto iria fazer com que todas as famílias e todos os adultos e todas as crianças conseguissem abastecer este autoconhecimento e estas ferramentas, lá está, de inteligência emocional, que é isto de eu saber o que é que eu estou a sentir, e reparem, estamos a falar de coisas que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos deve ser capaz de fazer. Esta dor na barriga é o quê? É medo? É ansiedade? E o que é a ansiedade? Nós temos agora cada vez mais recursos lúdicos a dar conta de como isso é importante, porque eu não consigo regular uma coisa que eu não conheço. Completamente. Portanto, se eu não dou nome àquilo que eu conheço, àquilo que está no meu corpo, eu vou ter medo daquilo que está no meu corpo. E, portanto, nós em 2024 continuamos com, e como a Carolina dizia, com muito baixo nível de literacia em saúde, no sentido em que eu nem sequer sei o que é que são as emoções primárias. Se nós perguntarmos, então, como é que tu estás? E as pessoas vão nos dizer, mais ou menos, assim, assim. Essa de mais ou menos. Mais ou menos, assim, assim, bem, mal ou estressado. E eu digo, obrigada, mas nenhuma dessas é uma emoção. Não é alegria, não é tristeza, zanga, ou medo, ou surpresa, ou nojo, que são as 6 emoções primárias. Eu desculpa interromper-te, até acho engraçado, porque eu acho que até comentei com isto, através do Instagram, falámos sobre isto, porque acho que tu fizeste qualquer coisa sobre o Divertidamente. Sim. E eu disse que tinha ido ver com os meus filhos. Exatamente. E que surpreendeu-me imenso chegar ao cinema e o cinema estar cheio de jovens, jovens. Estamos a falar de jovens mesmo, sei lá, 17, 18, 19 anos. Eu disse que isto é um reflexo maravilhoso do interesse que eles têm nesta temática das emoções. E isto, eu acho que se fosse, sei lá, antes da pandemia, tanto que vocês estavam todos a dizer que a pandemia trouxe muito este tema, é um dos lados positivos da pandemia, que trouxe o tema da saúde mental à baila, mas que acho que há 5, 6 anos atrás, antes da pandemia, isto não teria acontecido. Também acho que não. O Divertidamente de hoje foi o filme de animação com melhores resultados numa estreia. A sério? Sempre. Incrível. Imagina. A nível internacional. Portanto, isto dá-nos conta de como a temática é pertinente. Portanto, se nós a partir do momento em que nascemos vamos tendo este contacto, se nas escolas isto está presente, isto deixa de ser, por um lado, um tabu e, portanto, nós começamos a nos conhecer. A partir do momento em que nos conhecemos, quando entramos em níveis de desconforto, quando entramos até antes do desconforto, queremos melhorar algumas competências nossas, porque eu acho que nós, sobretudo em psicologia clínica, lutamos muito por essa ideia que as pessoas possam perceber que não é ir só ao psicólogo quando estão mal, é irem ao psicólogo quando estão bem e querem continuar bem ou até querem melhorar. Como ir ao dentista. Claro, a prevenção. Devemos ir de 6 em 6 meses fazer uma limpeza. Exatamente, a prevenção. É igual. Eu até defendo que todos nós, isto devia haver um subsídio, todos nós devíamos ter terapia semanal. Ou seja, ao fim da semana nós íamos sentar-nos e dizer assim, então como é que correu a semana? Toda a semana passou-se isto, aquilo, não sei o quê, então como é que resolveste? Como é que dá estrutura? Sim. Éramos todos mais... Nós vamos dando autonomia, claro. Não tínhamos problema. Nós vamos dando autonomia e depois há um momento em que se calhar não há essa necessidade de semanal. Claro que não, estou a brincar, mas costumo brincar com isto. Sim, mas é muito essa a pertinência. Eu, da minha perspectiva, aquilo que reservo a psiquiatria sempre para um patamar de mal-estar moderado ou grave, ou seja, eu num patamar ligeiro não vou pôr a hipótese imediata de psicofármacos, ou seja, vou procurar, lá está, investir a pessoa em tudo aquilo que são possibilidades em termos de higiene do sono, de treino de atenção plena, de reformulação do seu dia-a-dia, da sua gestão de stress,
E quando efetivamente não há melhoria, a pessoa primeiro a complementar com nutrição, com psiquiatria, com outras especialidades. Se a pessoa já me chega num nível moderado, muito provavelmente vou partilhar a minha avaliação com o médico psiquiatra, que até pode ser dali a dizer, vamos esperar. Sim, mas tem aqui alguém que diz que tem crises de ansiedade recorrentes, não é? Claro. Alguém é isso que a medicação também existe para complementar. O que nós sabemos é que estas duas modalidades, eu concordo muito com a Maria, não vivem sozinhas e, portanto, o problema dos psicofármacos é quando nós vamos ao médico, muitas vezes nem é um médico especialista de psiquiatria, pedir qualquer coisa que não me faça sentir assim, que eu nem sequer sei porque é que eu estou assim, só quero deixar de sentir assim e pronto. E portanto vou tomar aquela medicação como se fosse um elixir da felicidade e nós sabemos que isso não vai funcionar a curto nem médio prazo e isso é perigoso, inclusive. É engraçado, a razão pela qual eu convidei a Maria a estar aqui, porque eu não conhecia a Maria até há 15 dias. Pouquinho tempo. 15 dias, porque participámos as duas num programa de televisão. E o programa tinha a abordagem da saúde mental. E eu gostei muito da abordagem que a Maria teve relativamente aos cuidados que as pessoas deviam ter de saúde mental enquanto psiquiatra. E falou muito da parte preventiva e não só a curativa. E eu arranjei logo no telefone da Maria, é a psiquiatra que eu preciso para este summit. Porque eu queria realmente trazer isso à conversa, tirar essa ideia e que o psiquiatra só tem que ser no curativo de dar o comprimido e já está, e dele também ter um papel preventivo e de ajudar a implementar esse estilo de vida nos pacientes que o visitam. Porque sem a alteração do estilo de vida nós vamos voltar exatamente ao mesmo sítio, não é? Se ficarmos sem recursos uma vez, se fizermos exatamente o mesmo percurso, vamos ficar sem recursos novamente, não é? E portanto esta é uma segunda fase do tratamento importantíssima, eu acho que isso é indiscutível. E aqui o essencial é mesmo a prevenção, porque durante muitos anos, décadas, a área psi sempre foi vista muito como remediativa, não é? Só se chegava lá quando já estávamos com os sinais no laranja vermelho, e aqui nós temos muito que fazer um trabalho de prevenção e falarmos desta área de uma forma muito simplista. Às vezes até pode parecer redutor quando nós dizemos, olha, tens que ir ao psicólogo da mesma forma que vais ao dentista, e olhar muito para o psicólogo quase como se olha para o médico de família, como a Filipa estava a dizer, desde o início do nosso desenvolvimento, irmos sempre tendo aqui um cuidado de percebermos como é que estão as nossas emoções, de que forma é que pensamos, como é que estamos em termos do nosso desenvolvimento, porque aqui é que nós vamos falhando, não é? Nós só chegamos a estas especialidades quando alguma coisa efetivamente falha, e nós temos que fazer tudo um trabalho de prevenção e de olhar para todas essas rotinas que nós estávamos a falar, porque aqui é que está o estigma, não é? Só chegue lá quando esteja a falhar, quando esteja maluquinho, como as pessoas dizem, quando alguma coisa colapsou. Sabe o que é engraçado? É que eu acho que as pessoas, e eu porque o meu trabalho é mesmo ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, não é? E há uma resistência gigante. Isto é muito difícil mudar os hábitos das pessoas. E é engraçado porque assim, nós tentamos promover um estilo de vida saudável para as pessoas terem a saúde mental saudável, não é? Saúde física saudável, terem saúde de uma forma integral. Mas depois as pessoas têm uma dificuldade gigante, porque qualquer pessoa que chega ao vosso consultório e vocês dizem, então vamos lá mudar hábitos, alimentação, começar a fazer exercício físico, e a pessoa é uma resistência enorme. Mas se a Maria disser, está aqui uma pílula mágica que pode tomar, isto vai tirar a ansiedade, a pessoa nem hesita. Às vezes hesita. Hesita, pronto, mas hesita muito mais, tem muito mais dificuldade em integrar hábitos realmente de vida do que tomar um comprimido que vai resolver o problema. E lá está, acho que era, já nem sei se era nesta conversa, que já foram tantas conversas, não, até acho que foi na nutrição. Estávamos a falar por causa da questão das emoções e da alimentação, que é a forma como as pessoas têm dificuldade em olhar para a dor, não é? As pessoas querem soluções rápidas. Sim, as pessoas querem resultados instantâneos. É o fast food da psicologia, não é? Além dos resultados instantâneos, uma coisa que nós vemos muito no dia-a-dia é a ideia de, ok, eu vou ter um estilo de vida saudável, mas quando a minha vida estiver pior, eu não tenho tempo para isto.
E eu acho que uma das coisas fundamentais que quando uma pessoa vem fazer um processo na psiquiatria e acompanhar esta pessoa depois na mudança do estilo de vida para aquilo não voltar a acontecer, uma das coisas fundamentais que é preciso passar à pessoa é que eu não me importo nada que esta pessoa, quando vai de férias e quando está num período ótimo, ponha o ginásio de lado porque está a ter várias atividades que são lúdicas de outras formas, não é? E que a completam de outra forma. Mas é nas alturas menos boas que esta questão da alimentação, do sono, da atividade física tem que existir ao máximo. E, portanto, eu acho que é muito importante trabalhar este equilíbrio, que é, isto é tão mais importante quanto menos tempo houver. Pelo menos isto é uma das coisas que... Daí também ser importante, lá está, todos os médicos e profissionais de saúde terem formação em entrevista motivacional, porque nós sabemos que nós realmente, o ser humano, é resistente à mudança. A mudança despoleta-nos insegurança, porque é uma novidade, porque é algo que nos vai colocar num lugar desconfortável. Portanto, nós temos um modelo que podemos nos seguir, que há muitas pessoas que vão chegar até nós em contemplação, portanto, sabem que há qualquer coisa que não está a correr bem, mas não estão minimamente sequer implicadas, nem ainda a juntar as peças, por assim dizer, e depois evoluem, então muitas vezes para a preparação da ação, de então o que é que eu poderia, não poderia fazer, depois então estão na ação, a tentar, a errar, a aprender com o erro, então chegam à manutenção, e todos aqueles nossos hábitos que nós queremos introduzir, nós sabemos que vamos passar por estas várias etapas, em ritmos diferentes e de formas diferentes. Portanto, nós também temos que nos ajustar enquanto profissionais de saúde para não chegar alguém à nossa frente e nós dizemos, olha, já sabe que vai ter que fazer isto, e não tratarmos as pessoas de uma forma também infantilizada. E, portanto, ir ao encontro da pessoa, não é, de, olha, o que é que isto lhe está a dar? Ou seja, só comer fast food todos os dias, o dormir 4 horas por dia e não fazer exercício está-lhe a dar o quê? Porque a pessoa tem que estar a ter ganhos também daquele estilo de vida. Há aqui ganhos que ela está a ter, há medos que estão a ser sustentados por aquela não mudança. Portanto, eu primeiro preciso perceber onde é que ela está, para poder então fazer algo diferente. Ir à raiz. Ir à raiz, e isto sobretudo, em vez de estar a combater esta pessoa, eu vou de encontro a ela. De, ok, este é o nosso ponto de partida, e cada um de nós tem pontos de partida muito diferentes. Isso pede tempo. Tempo para realmente estarmos com os pacientes, com as pessoas. Acho que pede tempo para as pessoas. Empatia. Tempo e empatia, ambos. Empatia, esta ideia hoje em dia é tudo como há bocadinho falávamos, a relação. Não é? A relação, e acho que nós as três trabalhamos em online e trabalhamos também em presencial, e percebe-se que a relação é um pilar estrutural, independentemente do formato. Tu te sentires ouvida, tu dizeres qualquer coisa durante 5 minutos e a profissional realmente repetir algo com as tuas palavras, não te estarem a atropelar, não colocarem a sua agenda em função daquilo que são as tuas necessidades. Imagina chegarem à Maria com esta resistência de, olha, eu sei que tenho ataques de pânico e a psicóloga mandou-me aqui, mas eu não quero tomar medicação. E vamos imaginar o que é que a Maria diz, mas vai ter que ser. Perdeu uma pessoa, naqueles instantes, perdeu uma pessoa, não é? Portanto, nós também muitas vezes fazemos parelhas com outros profissionais que nós sabemos que dançamos, no fundo, a mesma dança neste sentido da empatia, da compreensão, e muitas vezes nós estamos neste processo, 1, 2, 3 consultas, a trabalhar a adesão ao processo. A trabalhar a adesão. Disseste uma coisa mesmo muito, muito importante. As pessoas precisam de ser ouvidas. As pessoas têm necessidade de ser ouvidas, porque eu acho que, e eu contra mim falo, porque eu sou uma fala barato, não é? Sou aquela falo pelos cotovelos. E às vezes tenho tanta coisa, porque passo muito pouco tempo com as minhas amigas, infelizmente, porque trabalho imenso, e às vezes quando estamos juntas parecemos sei lá o quê, a gente atropela-se nas conversas. E às vezes eu até percebo que estou ali tipo a atropelar uma conversa e digo assim, não, espera, calma-te um bocadinho, Bárbara, as pessoas têm que ser ouvidas. Mas é pelo entusiasmo às vezes. E eu acho que temos todos tão pouco tempo para estar com os nossos e com os nossos amigos, que às vezes quando estamos com eles não estamos com a atenção de os ouvir. Só queremos também falar e contar as nossas coisas e o que é que se está a passar na nossa vida e perdemos um bocadinho esse lugar de ouvir as pessoas. E às vezes nem é por mal, é mesmo porque vivemos num ritmo tão high, não é? Tão alto, depois perdemos esta humanidade de deixa-me lá ouvir esta pessoa, olha, está tudo bem, e ela começar a falar e efetivamente ouvi-la. Sim. E é importante que o profissional de saúde também tenha esse treino de escuta ativa, não é? Porque às vezes o que está na nossa agenda não está na agenda do nosso cliente, da pessoa que está à nossa frente, E por isso cada vez mais nós, enquanto profissionais de saúde, eu acho que temos mesmo a obrigação de cuidar da nossa saúde mental,
porque estamos em contextos muito desafiantes e precisamos de estar bem para cuidar do outro. E, efetivamente, e às vezes também há essa resistência por parte do profissional de saúde mental, de saúde no geral, e não se fala tanto nisso, que eu acho que também é importante falarmos da resistência do profissional de saúde, que às vezes coloca-se num papel quase hierárquico, de género, eu estou aqui, exato, eu estou aqui, tu tens que fazer isto e aquilo e aquele outro. E acho que é importante nós desmontarmos um bocadinho aqui esta hierarquia, percebermos que somos todas pessoas, olhar para pessoas que precisam de apoio, pronto, de várias formas, em diferentes moldes, em diferentes contextos, e aqui a escuta ativa é essencial. Se eu não estou a escutar o outro, eu não estou a ver o outro, eu não estou realmente a observá-lo. E isto é algo essencial nas nossas relações no geral, e é muito diferenciador na saúde. Muita gente chega à consulta de psicologia e quando nos diz qualquer coisa como esta última mês tenho tido vários ataques de pânico, estou muito assustada ou muito assustado, estou a ver a minha vida a colapsar aqui. E nós criamos o espaço para estar com a pessoa e poder dar uma devolução de isso deve ser muito assustador, estar nesse lugar. Ajude-me a perceber como é que tem sido estar neste lugar, vamos pensar o que é que está a acontecer, o que é que está a promover isto. E muitas vezes um dos maiores feedbacks que as pessoas nos dão é obrigada por não me dar já soluções nem a sua opinião. Exatamente. Obrigada por, em primeiro lugar, me permitir estar com a minha dor e não procurar logo pôr um penso rápido. E é isto que também muitas vezes nós temos esta qualidade de escuta em saúde, que às vezes não temos com os nossos amigos. Fiquei emocionada, a sério, porque achei tão bonito aquilo que tu disseste a ser, eu fiquei, porque é mesmo importante nós dizermos isso à história, como é que está a ser, sentir isso. Sabes qual é que é o desafio? As pessoas não perguntam. Mas para isso eu preciso fazer uma escolha consciente de estar também na minha vulnerabilidade. Porque é isso que é empatia. Foi mesmo bonito, eu até senti isso mesmo aqui, a sério, eu fiquei emocionada, porque disseste isso mesmo do fundo do coração. Sim. Num lugar mesmo muito bonito. Sim. Olha, deixa agora falando assim, uma coisinha assim um bocadinho mais polémica. Então, se a saúde mental é tão importante, porque é que ela não é acessível a todos? Vamos a ver. Não, falta de psicólogos, como a Carolina falava, os seguros de saúde, pelos vistos, não cobrem, a psicologia não é relevante para um seguro de saúde, sendo que a saúde mental é a mais importante, senão eu não vou trabalhar, vou estar de baixa, não vou ser produtiva para a minha empresa, minha família não vai poder estar comigo, enfim. O que é que se passa aqui? Porque é isso que eu não consigo entender. Então, se nós precisamos ter acesso a consultas de psicologia, os seguros não cobrem, porque eu acho que até, não sei se foi com a Maria que falei desta questão e que percebi que às vezes não há psicólogos que queiram entrar no sistema, portanto isto é aqui uma pescadinha de rabo na boca. Mas o que é que se passa aqui afinal? Porque é muito bonito nós dizemos às pessoas que elas devem procurar tanto psiquiatria como psicologia, mas depois as pessoas não têm acesso. Estamos a falar de uma coisa de elite que só pessoas realmente que têm capacidades financeiras é que têm acesso a ter este tipo de cuidados. Sim. Como é que nós gerimos isto? Queres começar? Eu posso começar a falar sobre esse assunto, tendo em conta que também fui uma das psicólogas que saiu do público, não é? Eu trabalhava no sistema, nesse caso regional de saúde, e há aqui acho que dois aspectos que nós temos que ter em consideração. Primeiro, um sistema nacional de saúde que ainda não faz a devida cobertura da saúde mental, em que não nos permite, nós psicólogos, nem psiquiatras, fazer um atendimento realmente de qualidade às pessoas, em que nos obriga a cumprir indicadores, para quem não sabe, são apenas parâmetros estatísticos, que nos obriga a fazer consultas num tempo extremamente reduzido, que não permite fazer a escuta que a Filipa estava a falar, em que as pessoas são tratadas quase como números, não é? E não é isto que acontece numa consulta real, tanto de psicologia como de psiquiatria, porque nós não vamos olhar para um raio-x e dizer fratura de 1 milímetro, você vai fazer o gesso durante X tempo. Claro que se um fisiatra me escutar a dizer isso, também vai dizer, oh Carolina, as nossas consultas também não são assim, obviamente. Mas há aqui uma grande desvalorização do nosso trabalho. E eu acho que isso é preciso ter em conta, porque nós, portugueses, do ponto de vista académico, temos feito estudos significativos nessa área e cada vez mais importantes. Há imensos estudos internacionais
que vão nos dizendo a importância da saúde mental, a importância da nossa intervenção, e os resultados portugueses são gritantes, não é? Por isso é que estamos no topo de todos os índices negativos ao nível da saúde mental. Depois, no que diz respeito ao privado, há depois aqui uma grande discussão que nós não somos lucrativos e que ainda há uma forma de olhar para um modelo biomédico e não integrativo, dando privilégios a outros profissionais e não os da psicologia. Nós continuamos a não ser vistos de uma forma academicamente equivalente ao médico, e nós praticamente neste momento temos acho que quase 10 anos de formação, exatamente como outro profissional da área médica. Acho que isso é preciso ter em consideração, e nós somos tratados como qualquer outro profissional de saúde. Estigma. Não é? Há esse estigma. Nos seguros, por exemplo, nos seguros nós temos a psicologia está na área da medicina complementar. Portanto, nós temos todas as consultas de medicina e depois temos áreas complementares. Nutrição, psicologia, fisioterapia, portanto, são complementares, são um bocadinho secundárias. Sim. Portanto, são colocadas num patamar diferente. Felizmente, alguns seguros, agora mais recentemente. Mas bem recentemente. Até, neste último ano. Desculpa interromper-te, porque até há pouco tempo eu lembro-me de olhar para o seguro de saúde do meu filho e eu até disse isso ao pai do Benjamin. Tu já viste que tu tens terapia da fala, mas não tens psicologia. Exatamente. É lá tipo, sim. Ou seja, a terapia da fala era mais importante do que o psicólogo. E até há muito bem pouco tempo, por exemplo, para existir uma comparticipação da ADSE para as consultas de psicologia era preciso uma requisição médica. E voltou novamente a tal hierarquia. Portanto, não basta eu, com o meu autoconhecimento, dirigir-me a um consultório, eu preciso de um avalo médico. E, portanto, nós ainda temos sempre muito este grande emaranhamento. Portanto, as seguradoras, é verdade, estão a fazer agora algum movimento, acho que por força também da expressão de pedido público, neste caso. Porque é que há tantos psicólogos como eu, por exemplo, que ainda não aderi a ter um protocolo direto? Porque aquilo que é a minha remuneração por um seguro é escassa perante aquilo que são os meus custos em termos de formação, de aluguer de um espaço físico, de pagamento à IRS, de pagamento de cotas à ordem, supervisão clínica, de formação contínua. Portanto, ainda lá está, há novamente... Como é que achas que se podia arranjar um equilíbrio nisto? Porque de facto as pessoas imaginam que os ordenados que as pessoas têm em Portugal, porque imagina, a pessoa tem uma questão, precisa de fazer consultas de psicoterapia pelo menos durante 3, 4 meses. Se pensarmos numa consulta sem coparticipação de um seguro, sendo que o Estado não tem como oferecer, aliás, para conseguires um psicólogo no Estado, tinha que ser um processo de espera imenso, até quando chegasse ao psicólogo já tu ou não tinhas o problema, ou então não sei. Há muitos profissionais e nós também tentamos fazer isso. Nós temos 2 tipos de honorários e, portanto, temos os honorários ditos de responsabilidade social, que são mais acessíveis. Também fazemos muito trabalho verdadeiramente gratuito na comunidade, juntamente com câmaras, em que, por exemplo, aí está a Câmara a pagar aquilo que vai acontecer aquela iniciativa, e nós chegamos a uma grande escala. Exatamente, vamos imaginar, se uma empresa me dissesse: Filipa, tens aqui, eu financio-te X, e isto seja uma bolsa para 1000 consultas mensais para qualquer português. Ok, eu tenho a capacidade de promover uma equipa e de forma sustentável, e como nós temos com muitas empresas, temos protocolos em que não vamos cobrar o preço que cobramos, se calhar a título particular, mas esmagamos mais os valores, ainda que tenham que ser sempre valores dignos. Eu acho que isto é importante. Até porque o nosso trabalho de psicologia, e penso que é um bocadinho também semelhante aqui, para ser justa, de psiquiatria, não acaba naqueles 50 minutos ou 60 minutos, ou se for terapia de casal, 1h30. Nós preparamos as sessões antes, nós revemos as sessões depois, nós temos supervisão clínica, ou seja, que isto é discutir aquela situação com a confidencialidade, obviamente garantida, mas com outro profissional à partida mais sénior ou mais experiente. Isto paga-se também. Claro que sim. Pronto. A questão aqui é como é que podemos tornar isto mais acessível, porque é importante. Nós conseguimos aproximar as pessoas cada vez mais. Quanto mais eu diria que todas estas áreas, por exemplo, os municípios, as juntas de freguesia tiverem esta visão dos cuidados de saúde primários, é muito acessível. A ideia que estas empresas é ótima. Podemos lançar aqui esta ideia às empresas. As empresas podiam ter uma avança de psicoterapia para oferecer aos seus funcionários. É porque isto ajuda imenso. E algumas hoje em dia já têm, já muito. E algumas já têm. Sim,
a área da felicidade no trabalho. Eu até trabalho com imensas empresas e faço imensa formação nesse tipo de área dentro das empresas, porque na verdade, se nós tivermos funcionários bem, temos funcionários produtivos, não é? E que nos vão dar muito mais retorno do que ter as pessoas de baixo em casa consecutivamente, não é? Isto só pode ser feliz se estiveres saudável, não é? E é tal hierarquia inevitável. E o que é que tu dizes sobre isto, Maria? Porque também não é fácil na psiquiatria, é um bocadinho mais fácil porque realmente já é mais acessível, já há mais cobertura, mesmo assim ainda é tudo mais desafiante. Há muito pouca cobertura, na verdade. Ou seja, no SNS nós temos um período enorme de espera até uma primeira consulta, não é? Tipo? Eu não sei os números, mas estamos a esperar vários meses, mas mais importante do que o tempo até à primeira consulta, que é aquilo que aparece em todas as estatísticas, há uma coisa que depois não aparece em estatísticas nenhumas, que é qual é que é o tempo até à segunda consulta. E eu diria que uma segunda consulta é tão ou mais importante que a primeira. Sim. Porque aquilo que eu faço é tentar desenhar um plano que eu acho que está à imagem da pessoa, mas eu, na verdade, só vou ter o verdadeiro feedback se o que eu imaginei está de acordo com a realidade ou não depois de falar com a pessoa. Completamente. E, portanto, a segunda, a terceira, a quarta consulta são tão ou mais importantes que a primeira. Tem que haver uma sequência de tratamento, não é? Só também não há relação, não há confiança. Depois também falamos sempre da duração das consultas. Se um psiquiatra faz uma consulta com a duração de 5, 10 minutos e há uma pressão enorme neste momento sobre os médicos de várias especialidades, na verdade, para fazer consultas cada vez mais curtas, como as consultas são pagas com preços muito reduzidos, e então vamos fazer mais. E obviamente isto vai ter um impacto enorme sobre a qualidade. Muitas vezes, e eu também falava há um bocadinho isto aqui com as colegas, é que as pessoas dizem, não, já tentei psicoterapia não resulta, ok? A psicoterapia, por exemplo, que existe neste momento num centro de saúde em que temos consultas espaçadas por imensos meses, consultas muito reduzidas, eu diria que aquilo não se pode chamar psicoterapia, aquilo é um aconselhamento emocional esporádico, não é? Ou seja, e temos que aprender a distinguir o que é uma consulta de psiquiatria de uma prescrição de uma medicação que nem sequer está adaptada àquele caso. Temos que aprender a distinguir o que é uma psicoterapia estruturada com um plano e com uma direção de um aconselhamento emocional esporádico. Quando os doentes me dizem, então eu fui lá, falei, nunca me deram feedback, isto não é uma psicoterapia. E muitas vezes até acontece, a pessoa vai a uma consulta de psiquiatria, prescrito uma medicação e a pessoa fica com aquela medicação e nunca mais volta. E depois fica nessa medicação durante anos. Mas isto é uma coisa imensamente frequente. E portanto eu acho que isto tem que ser uma responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde, tem que ser uma responsabilidade dos privados. E estes seguros têm que estar regulados, ok? As consultas de psiquiatria e psicologia têm que estar incluídas e não vale a pena dizer apenas que nos seguros estão consultas de psiquiatria e psicologia incluídas. Porque se não houver nenhum profissional que aceite entrar nesta rede, então, daí a ter fechado as duas questões em simultâneo. Então é muito importante perceber, ok, isto não é uma verdadeira inclusão das consultas de psiquiatria e psicologia. E depois eu acho que há um terceiro pilar importantíssimo. Isto é sim senhor, uma responsabilidade do SNS, é uma responsabilidade desta regulação dos privados, que nós somos dos únicos países na Europa em que os seguros não são regulados neste aspecto, porque também nunca foi preciso até hoje, não é? Porque tínhamos um SNS muito mais... com muito mais corpo daquilo que temos hoje em dia, e é uma responsabilidade das organizações, ok? Eu quero trazer aqui um número que eu acho importantíssimo, e eu também tenho feito algum trabalho nesta questão da literacia em saúde mental junto das organizações. Uma coisa que eu achei curiosíssima é que um estudo da Ordem dos Psicólogos vai-nos trazer um número fantástico, que é, por cada euro que uma organização, uma empresa investe em saúde mental dos trabalhadores, a empresa ganha 9, ok? E não nos vamos voltar a esquecer deste número. Esta questão do 1 para 9. É brutal. E isto tem a ver com o quê? Porque aquelas pessoas vão faltar menos. E uma coisa muito interessante que é, não só faltam menos, como reduzem um conceito a que eles chamam o presentismo. E o que é esta questão do presentismo? É uma questão que na verdade toda a gente conhece, mas ninguém sabe o nome, que é a pessoa que vai ao trabalho,
mas ela simplesmente está lá a existir porque ela não está com quaisquer recursos para fazer este trabalho. Mas não é apenas as baixas... É a produtividade que aumenta. Não é apenas as baixas médicas, é a pessoa que está lá, mas não fazer nada. Se não tivesse. E quantas vezes as empresas têm funcionários que já estão nos quadros, não querem pagar uma indenização e os mantêm lá e eles ficam lá. Pronto. E isto é uma coisa, eu acho que isto é uma coisa que as organizações têm que aprender a olhar pela sua própria sustentabilidade. Eu acho que é importantíssimo. Sim, mas quando pensamos em indústrias como a indústria alimentar e farmacêutica, pensamos, ganha-se mais dinheiro com a doença ou com a prevenção? Falámos nisso no painel anterior. Aliás, todos os temas, se vocês só vissem os outros painéis, iam-se rir, porque há sempre temas que estão sempre repetidos, porque isto vai dar tudo à mesma coisa. E é isto que é até o âmbito World Wellness Weekend, que é por isso que cá estamos hoje, que fala exatamente sobre a consciencialização de todos os pilares que são importantes para práticas de saúde, bem-estar e felicidade. E eles todos tocam, não é? A saúde mental não vive sem a saúde física. Não é? Sem a espiritual que vem a seguir, é o painel a seguir. Todas as nossas áreas de autocuidado e de práticas que devemos ter diárias estão todas conectadas. Não há como desconectar uma coisa da outra. Eu até costumo dizer isto muito às minhas mentoradas, quando vêm porque querem estar fits e fazer planos, dietas. Meus amores, isto começa tudo no mindset, aqui na nossa mente. Se as minhas emoções, se a minha mente não estiver saudável, vocês podem fazer a dieta que quiserem, vocês nunca se vão sentir bem. Até podem estar fantásticas, vão se olhar ao espelho e não se sentem bem. Portanto, isto tudo está conectado, não é? E mesmo para a saúde mental, é muito importante o tipo de alimentação que eu tenho. Porque se eu tenho uma alimentação praticamente sempre super inflamatória, a minha parte mental não vai estar bem. Vou estar com muito mais ansiedade, não vou dormir bem, isso vai impactar na minha saúde mental também. Portanto, tudo está interligado. Nós temos mesmo que trazer esta consciência de que nós somos responsáveis por nós. Porque eu acho que há aqui uma falta de responsabilização do ser humano. Aquela coisa, a culpa é sempre do outro, não é? É nos relacionamentos, é no trabalho, a culpa é sempre do outro. A culpa é do tempo. A culpa é do tempo. Da falta do tempo. E por isso é que eu acho que esse é um ponto importante, Bárbara, que é, nós não vamos mudar o SNS amanhã, nem vamos mudar o nosso governo, as premissas culturais depois de amanhã. Mas a questão é, então o que é que eu posso fazer? E nós todos, há coisas que podemos fazer. Uma vez mais, se nós nem sequer priorizarmos esta ideia de eu estar bem e começarmos a olhar para nós mais como seres humanos e menos como fazedores humanos, e portanto o tal equilíbrio que tu falavas no início, pensar, a minha vida, à data de hoje, como é que eu estou? Eu pago contas e que mais é que eu faço? Se eu de alguma forma morresse amanhã, que é sempre uma pergunta que as pessoas têm muita dificuldade em agarrar, e que dizem, lá vem a pergunta do psicólogo, trágica. Mas podemos só tentar fazê-la. Se eu tivesse uma semana de vida, como é que eu me sinto com isso? Claro que ninguém quererá, mas eu pessoalmente, se tivesse essa notícia, há uma coisa que eu me sentiria, que era tranquila. Tranquila com as minhas escolhas de vida, tranquila com o meu desenho de vida, tranquila com onde eu estou aqui e agora. Triste por não poder estar mais, mas tranquila. E quando nós não temos essa tranquilidade, quando nós temos uma agitação e dizemos, se eu tivesse 24 horas uma semana, os meus dias seriam completamente diferentes do que têm sido. Então, o que é que está assim tão diferente daquilo que me serve no meu dia-a-dia? Isso é uma coisa que nós podemos fazer já. Podemos olhar para os alimentos como medicação natural. E por isso é que nós muitas vezes perguntamos quando nos vem, estou a tomar 3 ansiolíticos por dia. E como é que está a tomar os ansiolíticos? Com donut e com café. Se calhar podemos ter que rever, porque eu estou a tomar um ansiolítico e estou a ingerir 2 substâncias que são estimulantes e inflamatórias. Portanto, eu estou a dar 2 informações em simultâneo completamente diferentes ao meu cérebro. Esta educação, nós podemos fazer esta boa pressão nas nossas famílias, nos nossos amigos, que é, eu posso estar num café a comentar a revista Cor-de-Rosa, posso estar a dizer, olha, mas fala-me sobre ti, quer lá saber sobre os outros, fala-me sobre ti, o que é que foi a coisa mais divertida que fizeste na última semana, uma coisa que fizeste pela primeira vez no último mês, qual foi a nossa... Falarmos sobre nós, mas falarmos com qualidade. E nós muitas vezes estamos com pessoas muito tempo, muitas horas do dia e não nos conhecemos, não temos esta socialização muito superficial e não nos conectamos realmente. E por isso é que depois acontecem
situações trágicas, como, lá está, nós vemos como é que a ideação suicida e a própria taxa de suicídio... sozinhas, efetivamente, não é? Sentem-se sozinhas, não é? Quando nós dizemos como é que este colega que parecia tão feliz... Nós nem percebemos. Não. Eu não o conhecia, eu cruzava-me com ele. E há aqui um ponto muito importante, é que eu acho que é importante sublinhar, eu um bocadinho mais do meu lado, a ideação suicida não é uma coisa rara. A ideação suicida não é uma coisa da depressão do extremo da régua, ok? É uma coisa que muitas vezes surge relativamente cedo, mas é uma coisa que de alguma forma as pessoas têm sempre vergonha de falar, porque o que seria eu lá em casa dizer isto alto, as pessoas iam dizer, está calada, não é? Não digas sequer isso. Há um medo enorme de falar sobre isto. Às vezes até há uma ideia... Eu ouvi um profissional qualquer de psiquiatria que estou-me a tentar lembrar quem é a propósito disso, e confirma-me se isto é verdade ou se é um disparate, em que dizia todo o ser humano, em qualquer momento, em algum momento da sua vida, teve um pensamento suicida. Que é uma coisa que acontece naturalmente, depois é a forma como nós lidamos, mas que não quer dizer que a pessoa esteja deprimida com a intenção. Diz que em qualquer momento, que é um tipo de pensamento que pode aparecer nas pessoas. Eu acho que quando é um pensamento recorrente e sustentado, sem dúvida que é uma coisa que nos tem que alarmar. Se me disser assim, uma pessoa que tem dor extrema, uma pessoa que tem dor extrema e que tem uma ideação suicida, nós não vamos valorizar isto da mesma forma, ok? Porque de alguma forma a pessoa tem que estar mais ou menos dentro de certas condições para nós conseguirmos avaliar isto. Mas é muito importante uma ideia que eu também acho que o público em geral não sabe, ou seja, falamos tanto de saúde mental e depois eu falava no início daquelas coisas que eu acho que as pessoas ainda não sabem, e uma delas é que por mais que nós perguntemos a alguém mas queres morrer, tens vontade de desaparecer, nós não vamos induzir esta ideia em ninguém. Portanto, aquilo que há a fazer é perguntarmos sem medo. Porque o máximo que nós podemos fazer... É uma pergunta difícil. O máximo que nós podemos fazer é ajudar aquela pessoa, porque de alguma forma ela sente-se ouvida e se tranquiliza. Nunca deve haver medo numa família, num grupo de amigos, na equipa de trabalho, perguntar isto. A pessoa está muito triste, mas já tiveste vontade de desaparecer? Isto eu acho que é uma coisa que todos nós devíamos perguntar. Não devia ser só na consulta de psicologia, não devia ser só na consulta de psiquiatria. E eu acho que se levarmos esta mensagem hoje, bem, já é uma mensagem enorme. Gostava muito de ficarmos aqui a conversar, isto estava para estarmos aqui horas a falar, mas isto já passou uma hora, isto o tempo voa, é uma pena. Gostava que cada uma de vocês deixasse uma mensagem rápida aqui sobre este tema e que vocês gostavam de partilhar aqui com a nossa comunidade. Pode começar com a Maria. Eu acho que cada vez mais estou convencida de que as pessoas têm que ter informação, ok? E eu mesmo ao longo dos últimos anos tenho feito isto de informar, porque eu acho que há vários conhecimentos que, se as pessoas tiverem consigo no dia-a-dia, vão fazer imensa diferença. Perceber quais são os critérios de gravidade que as devem levar a procurar ajuda, porque é verdade que os nossos modos de pensar, o nosso autoconhecimento, sem dúvida que é um dos nossos maiores recursos para nós não chegarmos a um nível extremo. Mas se nós chegamos ao nível extremo, nós temos que saber quando parar, quando dizer não, quando é que precisamos de ajuda. E eu acho que essa, sem dúvida, é uma mensagem muito importante. Obrigada, Maria. Filipa. Sim, eu diria, para levarmos esta ideia de que é mesmo importante nos vermos a nós e aos outros todos os dias, olharmos ao espelho com esta atenção, perguntarmos ao espelho como é que eu estou, trocarmos este está tudo bem ou está tudo mal por uma qualidade de resposta e fazermos por olhar e estar com os outros, não andarmos só a deambular, faz de conta, mas estarmos realmente com os outros e perguntarmos como é que tu estás, tratarmos as emoções por tu. As emoções são peças de informação essenciais, não nos fazem fracos, como também pedir ajuda nunca nos fez, nem vai fazer aqui, nem vai ser um sinónimo de fraqueza. Portanto, eu diria, esta ideia de nos vermos os outros, as emoções são aliadas, não são algo que nos vai atrapalhar nem destruir, e sempre, em qualquer momento que sentirmos que faz-nos bem falar com alguém ou pedir ajuda,
isso só vai denotar em nós coragem de enfrentarmos aqui os nossos medos, nunca o contrário. Obrigada, Filipa. Carolina. Sem dúvida, fazermos isso da nossa vulnerabilidade, expormos mais aos outros, dizermos mais aquilo que sentimos, fazendo uso da nossa coragem, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade em dizer aquilo que sentem, em dizer eu hoje não me sinto muito bem, hoje estou triste. E não há problema nenhum de dizermos isso, de termos essa abertura, de expormos realmente as nossas emoções. Eu acho que é preciso treinarmos muito esta coragem de expormos quem somos, porque nós estamos numa fase em que parece que toda a gente expõe, quer ser autêntico, mas essa autenticidade ainda está muito distante, temos muitos filtros e contrafiltros, e há que treinar esta autenticidade sendo tu próprio, e tendo essa coragem de ser tu próprio sem filtros. Muito obrigada a todas pelas partilhas. Tenho mesmo pena de não termos mais tempo, porque isto para mim é um tema que eu acho mesmo muito importante, e continuem a fazer o vosso trabalho e a dar a voz como vocês têm todas dado. São todas maravilhosas, lindas. E assim me despeço deste painel, e a seguir vamos ter o nosso painel de espiritualidade. Até já!